E convido a todos para a gente fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço à vereadora Ana que faça a leitura da ata 030/2018. Ata número 030 de 2018, da sessão ordinária do dia 13/8 da 5ª legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rondon, com comparecimento de todos os vereadores. Após havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, passou para o pequeno expediente, onde havia na pauta o ofício número 174/2018, datado de 8 de agosto de 2018, oriundo da Justiça Eleitoral de Paraíso do Norte, no qual requisita o auditório desta Casa de Leis para o dia 18 de setembro de 2018, às 9h30, até às 11 horas, a fim de treinamento de mesários para as próximas eleições. Também um convite do delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, convidando esta casa para a transmissão de chefia da 19ª Delegacia Regional de Polícia de Cidade Gaúcha, Paraná, que acontecerá no dia 16 de agosto de 2018, às 19 horas, no Sindicato Rural daquela cidade. Após o senhor presidente disse aos vereadores que, quando fizerem preposições verbais, aguardem depois da sessão para que sejam feitos mesmo na forma escrita. Seguindo, passou para o expediente comum, onde usou da palavra o vereador Marcelo Trevisan, dizendo querer parabenizar todos os pais pelo dia de ontem e pela grande missão que é educar os filhos, dizendo ainda da necessidade de colocar, pois algumas pessoas idosas pisaram em falso e não caíram por ter alguma pessoa ao lado, e foram amparadas, mas eu acho que poderia colocar uma faixa ao lado ou em cima para diferenciar o piso, pois quem olha de cima não vê a diferença, o degrau pela cor do piso. Então peço que Vossa Excelência tome providência, se possível. Seguindo, usou da palavra o vereador Roberto Scaraboto, dizendo que teve bastante reclamações no Face e no Zap sobre aqueles carros usados, velhos, colocados na frente de frente à nova prefeitura. Hoje à tarde eu passei na garagem, o prefeito estava lá. Eu perguntei a ele o que seria feito. Ele passou para mim que dentro de 10 dias serão colocados em leilão. Eles vão para a portaria. Portaria, quem tiver interesse. Era isso. Obrigado. Seguindo, usou da palavra o vereador Donizete Rugério, dizendo querer agradecer ao senhor presidente pela Igreja Assembleia de Deus, onde o mesmo fez doações de canetas para representar os pais, na qual faço agora a entrega a Vossa Excelência desse singelo presente, representado a todos os pais. Após disse sobre a fala como está a casa do juiz eleitoral de Paraíso do Norte, onde o doutor Gustavo, juiz eleitoral daquela cidade, veio até esta casa dizendo que iria atender em nossa cidade na biometria dos títulos, transferência de títulos e novos. E isso não aconteceu. Então queremos que fique registrado nesta casa a falha deste compromisso, pois nossa intenção seria no mínimo atender as pessoas idosas e especiais que têm mais dificuldades de locomoção. Ainda disse sobre a situação do aparelhamento de som desta casa. Muitas vezes, quando formos usar, se percebe o problema, sendo que quando as pessoas usam esse auditório, ou mesmo em velórios, todos esses microfones são tirados e eles são pulgados, e isso causa um desajuste na mesa principal de som. Externou ainda sobre alguns buracos que estão se formando nas ruas e avenidas de nossa cidade. Nós sabemos que está liberado mais de 2 milhões de reais para recapeamento asfáltico, e a gente só viu até o momento uma placa dos governos federal e estadual na Rua Londres, perto da PAI, e não vimos mais placas em outros locais. Com isso solicitamos com urgência o senhor prefeito que inicie essas obras, principalmente nesses locais de mais dificuldade de tráfego, pois tem buracos que estão estragando veículos. Por isso é bom que se dê prioridade nessas ruas mais emburacadas e que tem mais tráfego. Após disse sobre as notícias do abatedouro e, aproveitando a presença da pastora Júlia, disse que o nosso município de Rondon está precisando de bastante oração e os políticos é que deveriam partir com esse pensamento religioso. Seguindo, deu exemplo da Coreia do Sul,
que só obteve êxito quando a população em geral optou em votar em políticos religiosos, e esses políticos mudaram a cara daquele país. E nós devemos seguir o mesmo caminho, ter um contato mais direto com o Altíssimo, que possamos mostrar à nossa comunidade e também fazer as nossas orações, e que também através desses empresários possamos gerar um pouquinho mais de riqueza, de renda, um pouquinho mais de esperança para a nossa gente. Seguindo, o vereador Miro Sardeto disse que a questão da religiosidade e do amor ao próximo é muito importante. É uma característica do ser humano. Porém, nós precisamos de gente honesta em todas as esferas, em todos os 3 poderes. Hoje temos um legislativo desacreditado, um executivo que levou o país ao fundo do poço e um judiciário que não faz a sua parte para cobrir a corrupção em nosso país. Hoje temos no nosso país mais de 13 milhões de desempregados, sem expectativa nenhuma. E Rondon não é um caso isolado. Estamos sempre na expectativa que esse abatedouro volte a funcionar para poder gerar empregos, mas infelizmente hoje a gente vê que as empresas estão partindo para contenção de despesas. Como exemplo, na usina Santa Terezinha, que está dispensando funcionários para poder se manter no mercado. Porque o Brasil é um país que mais se paga impostos e esse dinheiro sempre vai para o ralo da corrupção. Infelizmente, essa falta de honestidade, de religiosidade, demonstra que moramos num país onde a impunidade predomina e, com isso, o país não cresce. Vamos estar sempre rastejando e vendo o nosso povo sofrer a miséria e o governo reajustando tarifas do jeito que deve. Nós tivemos um exemplo agora da alta que teve no gás de cozinha, que mexe no bolso de todos os brasileiros, principalmente nos das classes menos favorecidas. Nós temos que pedir a Deus, sim, que ilumine o cidadão e a cidadã, que na hora de votar eles possam fazer uma escolha, e a gente nem sabe quem vai escolher ainda, porque o que vemos por aí não tem muita opção. Mas que Deus ilumine cada um de nós, cada um dos eleitores brasileiros, que façam de nós, cada um dos eleitores brasileiros, que façam uma escolha que possa resolver os problemas de nosso país. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Retornando com a palavra, o vereador Donizete Ruggeri disse que quando fala nessa condição de religiosidade nos seres humanos, estamos trabalhando pelo possível. E Deus é um Deus do impossível. Disse ainda que essa geração está contaminada, sendo que temos que buscar numa próxima geração uma fonte de melhoria para o nosso país. A Coreia do Sul buscou isso há mais de 20 anos e resolveram seus problemas. Nós sabemos que a política ela estraga e conserta tudo, e nós, infelizmente, estamos num Brasil que estragou tudo, mas tem conserto. Então, precisamos, a partir desse avanço espiritual, mudarmos o nosso pensamento. Pois não é possível acontecer o que está acontecendo em nossa cidade. Pessoas estão pedindo dinheiro para comprar um pouco de álcool para poder cozinhar. Isso é inadmissível, isso é uma vergonha. Nós não tínhamos essa condição em nossa cidade há um tempo atrás. E hoje temos muitas e muitas famílias nessa situação. E a gente se comove com isso. E infelizmente a gente por si só não consegue resolver toda essa situação. Mas nós comovemos e não podemos aceitar isso em uma cidade pequena de 9 mil habitantes. Seguindo, disse também de sua decepção que teve quando o debate dos candidatos da presidente na Band. Infelizmente, todos se mostram desesperados. Infelizmente, foi uma vergonha do início da ponta até o final. Da outra ponta, onde estavam os 8 candidatos, é inaceitável que não temos nenhum candidato preparado para ser o nosso presidente do Brasil. Seguindo usou da palavra o vereador Rafael Cuco, dizendo que também acompanhou o debate e também ficou decepcionado, mas disse que teve alguns temas produtivos, por exemplo, quando falou das grandes coligações, onde disseram que o governo vai ser loteado em troca de apoio. No final, vai sobrar a cadeira do próprio presidente, porque o Brasil nunca muda, porque são sempre as mesmas pessoas que estão governando. Só estão mudando a sigla partidária do candidato. Eu acho que o povo precisa pensar nisso, não só no candidato, mas também quem está com ele. Pois quanto mais a gente está apoiando a pessoa, e mais a gente que ele vai distribuir cargos. É fácil da gente chegar depois de 4 anos e dizer que aquele presidente foi ruim, mas ele não foi ruim sozinho. Não, ele foi ruim junto com aquele comitê que a gente estava com ele, que agora estão apoiando o outro, que se fortaleceram e que estão no poder. Então, nós temos que estudar bem os candidatos, ver qual a sua proposta. E falando em religiosidade, Brasil, acima de tudo,
e Deus acima de todos. Seguindo o vereador Miro Sardeto, disse que, infelizmente, o que acontece no Brasil é a política do toma lá e dá cá. Primeiro se projeta na política quem tem dinheiro, porque ele faz acerto, faz as conchavos políticos, ele tem condições de absorver mais partidos, sendo que no Brasil são muitos partidos políticos. É uma vergonha o que acontece no Brasil. Disse ainda que esses debates deveriam ser em horário nobre, pois começa muito tarde e o trabalhador não tem condições de assistir. E ainda, como é muito candidato e o tempo pouco, confunde a cabeça do eleitor. É um minuto e meio, não dá para colocar aquilo que o candidato quer apresentar. Então, eu acho que esses debates não trazem resultado nenhum. Seguindo, o senhor presidente disse que tem candidato que está no debate e que ele terá no seu horário eleitoral 8 segundos para ele falar. E ele teve um tempão ali na Band. E ele não falou de nenhuma proposta de governo. E lá no horário eleitoral dele, ele vai falar de alguma proposta. Então, esses candidatos... Ele vai falar de alguma proposta? Então, esses candidatos a presidente têm que usar esse tempo de debate nas TVs para levar propostas para o eleitor. Tem candidato que está bem nas pesquisas, mas se for só lá se defender, ele vai cair nas pesquisas e nem vai para o segundo turno. Ali é um local para levar propostas para conseguir os votos da população. Eu já tenho o meu voto definido. Que de tão ruim que são os candidatos a presidente, que para mim é o menos ruim e o que mais se mostrou capaz de ser presidente do Brasil, porque tem seu passado limpo, mas os demais não levaram nenhuma proposta. Venham a questão de um outro candidato sobre limpar o nome do SPC. As pessoas vão acabar querendo comprar só para deixar o nome sujo, porque deu certo, candidato vai pagar. Seguindo, o vereador Miro disse que as Casas Bahia já está fazendo campanha contra esse candidato, porque eles não vão receber as contas. Seguindo, o senhor presidente disse que todas as empresas vão fazer campanha contra o vereador. O vereador Miro Sardeto disse que o Álvaro Dias esteve no Canal Rural sábado, 8 horas da noite, participou um ex-ministro da Agricultura, um analista e um jornalista. Então ele falou 1 hora nessa entrevista. Veja, nesse período os candidatos têm condições de transmitir aquilo que pensa. Tem 1 hora para colocar em suas propostas, mesmo sendo um canal fechado, com menos audiência. Foi muito bom. O Canal Rural vai entrevistar todos os candidatos nessas condições. Vai dar 1 hora para cada candidato colocar seu plano de governo. Eu achei muito boa a proposta do Álvaro Dias, principalmente para a agricultura, pois a gente sabe que ele foi o governo do Paraná. Seu irmão, que não é candidato, foi secretário da Agricultura e teve um papel importante como secretário. Enfim, o Canal Rural se restringiu ao agricultor, nas propostas para a agricultura, que é importante, porque o nosso país é um país agrícola, e o que sustenta hoje a nossa balança comercial, se da agricultura não for bem, o país entra em colapso. Para mim, esse debate da Band não deu para transmitir aquilo que o eleitor queria ouvir. Infelizmente, a Rede Globo e outras emissoras que têm mais audiência, eles não passam esses debates em horário nobre, tipo 8 horas da noite, que todo mundo tem condições de assistir e ouvir seus candidatos. É uma pena que a política no Brasil continua a velha política, como foi dito aqui, e o loteamento de cargos, e no final das contas o presidente não consegue governar sozinho, tem que ser um presidente de muito pulso para poder mudar a história desse país. Muito obrigado. Seguindo, o senhor presidente disse que seu voto já está definido para presidente, e é Álvaro Dias, porque ele tem a possibilidade e o conhecimento de governabilidade. Nós temos que colocar um presidente que consiga e saiba governar para não ficar na mão do Centrão, pois o Centrão já tem o candidato deles. Lógico que qualquer um que seja o presidente do Brasil vai ter que fazer acerto político para poder ter governabilidade. Então, eu acho que o Álvaro Dias tem condições de ser, o presidente do Brasil, porque tem um passado relevante na política nacional. Seguindo, o senhor presidente disse querer fazer um requerimento para o DR, para que coloque as faixas no asfalto recapeado que fizeram entre Rondon e Cianorte, para que deixe de ter acidentes. Tivemos acidentes dias atrás.
justamente por causa das faltas dessas faixas. Então, temos que ter faixas para trafegarmos com mais segurança. Seguindo, aparteou o vereador Edevan, dizendo que poderia colocar junto ao seu requerimento aqui na subida do Salto, vindo para Rondon, é necessário que faça a poda das árvores, para os motoristas terem maior visibilidade, pois essas árvores estão se fechando. Então, pedimos que, do jeito que foi feito naquela descida, para que se faça nesta também. Disse ainda que, chegando em Indianópolis, naquela curva, tirando as árvores, ficou muito bom. Lá naquela curva, pois os motoristas enxergaram de cima e de baixo. Peço que anexem seu requerimento, seguindo, senhor presidente, sobre os carros velhos e sucatas de propriedade do município, para que seja providenciado o leilão dos mesmos. E enquanto não leiloar, que providencie uma cobertura para esses veículos, para evitar acúmulo de água. E também disse agradecer a lembrança do Dia dos Pais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Após disse sobre a biometria dos títulos em Paraíso do Norte, foi colocado para aquele juízo na dificuldade de locomoção de nossa gente. E para nós ficou claro que eles viriam até Rondon fazer essa biometria. Aconteceu que o juiz não veio até a nossa casa e disse que iria fazer, e nós falamos para a população. E ficou ruim, porque isso não aconteceu. Então fica esse registro sobre as placas do recape asfáltico. Disse que acha que não foi colocado porque a Justiça Eleitoral não permite, porque nas escolas que eu trabalho estão sendo feitas algumas benfeitorias destinadas pelos recursos do governo e as placas foram todas tiradas. Vamos esperar que seja isso. Falou ainda sobre a pobreza da nossa população com relação a cozinhar com álcool, mas isso é um problema que temos em Rondon há muito tempo, sendo que nós temos assistência social e assistentes sociais e as assistentes sociais não é para ficar dentro do gabinete, é para ir nas casas das pessoas, ver os problemas e trazer até a secretaria, resolver o problema. Eu falo isso porque quando as pessoas vêm me procurar, eu levo elas lá na assistência social. Daí eu falo para a assistente social ir até a casa dessa pessoa e verificar se sua situação é real. Tem que ter visita técnica para poder solicitar uma cesta de alimentos ou até um medicamento, até porque nós temos um orçamento de quase R$1.500.000 esse ano para atender as pessoas. Seguindo, o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde não havia nada na pauta. Após o senhor presidente passou para explicações pessoais, onde usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri, dizendo que não é falta de governabilidade que destrói o país, e sim a falta de credibilidade, pois o que eu quis dizer é que nós não temos nenhum candidato. Disse que passa credibilidade a nível internacional. Nós não temos poupança interna. Nós dependemos de investimentos e recursos externos. No Japão, tudo que o trabalhador ganha, ele coloca metade na poupança para ajudar o seu país a crescer e a se desenvolver. O Brasil teve um crescimento pós-plano real. Por quê? Porque estancou a inflação e com a bolha imobiliária na Europa e nos Estados Unidos, os BRICS cresceram, inclusive o Brasil, mas isso é graças aos investimentos externos. Enfim, o que eu quero dizer é que nós não temos nenhum candidato credenciado com credibilidade para receber isso no exterior. Ninguém empresta dinheiro para quem está falido. Falou também da Amazônia, nas ONGs, das reservas minerais, etc. Por fim, falou da política café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. Seguindo, usou da palavra o vereador Miro Sardeto, dizendo que o Brasil não temos salário nem para comer, quanto mais para poupar. Na década de 70, o Brasil tinha 70% de sua população na zona rural, sendo que nessa mesma década, a Volkswagen chegou a empregar 30 a 35 mil funcionários. E com a década de 75 começou o êxodo rural. O povo saiu da roça e foi para a cidade, sendo que as grandes indústrias multinacionais absorveram muita mão de obra.
Quantos daqui não foram para São Paulo trabalhar na Volks, na Ford, na Chevrolet? Enfim, disse que o governo não teve a percepção de que a saída desse agricultor da roça teria um reflexo muito negativo no meio social do país. E hoje nós estamos pagando isso, porque os poucos que estão na roça não querem ficar mais. Os filhos não têm incentivo, vêm para a cidade não oferece empregos e a marginalidade cada vez mais aumentar. Então, o Brasil, por ser um país agrícola, um país continental, que tudo que se planta dá, produz, de norte a sul, de leste a oeste, e as nossas terras são produtivas. Até o Piauí está produzindo soja, então nós não temos uma política agrícola para a nossa população. Quem está explorando a agricultura extensiva no Brasil são as multinacionais, e nós continuamos nas mãos das multinacionais, e o interesse delas é explorar o país. No Paraguai, com o preço do adubo e metade do preço. No Paraguai, o preço do adubo é metade do preço. O óleo, diesel para o produtor, é metade do preço para o nosso preço nosso. O soja e o milho lá é quase os preços nossos, e por isso que falta política no Brasil de desenvolvimento. Então, por parte do governo, não tem incentivo nenhum. Infelizmente, o retrato do nosso país é esse. Seguindo, o senhor presidente disse que, na verdade, a terra no Paraguai é bem mais barata do que a nossa. Nós temos amigos que têm várias e várias propriedades no Paraguai, que moram no Brasil, mas produzem lá. Tem gente nossa que trabalha lá, que são operadores das máquinas e que são os responsáveis pelas propriedades lá dentro do Paraguai, sendo que tudo lá é mais barato do que aqui, inclusive a terra. Seguindo, disse ainda que hoje à tarde a APAI recebeu a visita do vice-presidente das Confederações das APAIs do Paraná, senhor Pedro Paulo Bassanha, que é esse pré-candidato a deputado estadual. Ele estava juntamente com o nosso presidente da APAI de Rondon, senhor Edson Bertanha, seguindo como não havia mais nada na pauta e nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata 030/2018 em apreciação dos vereadores. Coloco a ata 030/2018 em votação. O vereador que for favorável se manifeste, quem for ao contrário permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos então ao pequeno expediente. No pequeno expediente, nós temos aqui um convite da Escola Especial Rosa Azul, né, a APAI Rondon, que no dia de terça-feira, 21/8, inicia-se a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas. E todas as APAIs do Paraná, do Brasil, elas fazem atividades todos os dias. Então, a nossa APAI de Rondon não é diferente, ela vem aqui convidar os vereadores, né, a nossa comunidade aqui presente, para participar, né, ir lá e participar junto com os nossos alunos. Terça-feira, às 8h30 da manhã, terá passeata com os alunos, funcionários e família, com distribuição de flores para a comunidade e visita ao gabinete do prefeito. Às 13h30, passeata e distribuição de flores nos órgãos públicos e também no comércio local. Na quarta-feira, às 8h30 até às 10 da manhã, rua de recreio, né, interação com os alunos das escolas do ensino comum. E das 10h30 ao meio-dia vai ser passado um filme lá na APAI mesmo para os alunos. À tarde, das 13h30 às 15h, rua de recreio, interação com os alunos no período da tarde e também com a Escola Esperança de Indianópolis, que vai estar vindo aqui fazer essa rua de recreio junto com nós aqui na APAI de Rondon. E das 15h30 até 17h15 será passado o filme, o mesmo filme que vai passar no período da manhã. Na quinta-feira, pela manhã, haverá um piquenique, né, para os alunos, e à tarde haverá a tarde dançante na APAI de Cianorte, que todo ano ela realiza essa tarde dançante, onde todas as escolas vão lá e faz aquele bailinho para os alunos. Se um dia vocês puderem ir, vocês vão ver que alegria que é para eles. E dia 24/8, sexta-feira, às 8h30 da manhã, também uma palestra aqui na Câmara, onde a diretoria da APAI já solicitou, já encaminhou o requerimento. É uma palestra com a psicóloga Karina, que ela vai estar fazendo para as famílias e para as pessoas com deficiência, e também para a comunidade que estiver aqui
e puder vir, sobre as protagonistas na implementação das políticas públicas, tá? Então, e à tarde é aula normal na sexta-feira. Dia 27, na segunda-feira, continua. Será feito lá na PAI o dia de beleza, com sessão de fotos dos alunos, no período da manhã e no período da tarde. E na terça-feira, amanhã, torneio de pipa, com os alunos ali no estádio, e brinquedos para areia. E no período da tarde, o mesmo conteúdo, torneio de pipas e colocação de brinquedos para os alunos. Então, é o convite para que possamos participar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, realizado em todo o Brasil pelas escolas especiais. Tá? Um convite que veio para todos nós aqui, vereadores, e também para a nossa comunidade. E que está sendo divulgado aí nas redes sociais para quem quiser estar participando. É o que tinha dentro do pequeno expediente, então passamos para o expediente comum. Peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores que queiram usar esse espaço para fazer suas preposições. Vereador Donizete, com a palavra. Senhor presidente, caríssima vereadora Ana, estimados vereadores, amigos e amigas que se fazem presente, é um orgulho e uma satisfação tê-los em nossa casa. Senhor presidente, até cheguei um pouquinho atrasado hoje, que eu tive em Londrina com o deputado federal Reino Stephanie, juntamente com o pessoal de Jesuítas, e lá conversamos sobre os recursos liberados, tratamos também de assunto político, e o deputado confirmou que os recursos que foram disponibilizados para Rondão, as emendas, já estão todas liberadas. Me parece que é em torno de 600 e poucos mil reais para recap asfáltico, e uma ambulância e mais um gabinete odontológico. Ele fez a menção também que ele não conseguiu mais recursos, como da vez passada, por motivo dele ser suplente, e o suplente, infelizmente, só capitaliza 50% dos recursos, e 50% é para aquele outro que deixou o cargo e ocupou uma vaga de ministro ou de secretário. Então, ele nos prometeu, o filho dele se elegendo, ele vai ajudar o nosso município com valores maiores. Também o deputado Evandro Júnior confirmou que todos os recursos direcionados para o município também estão liberados e à disposição do prefeito aí para fazer as execuções. Quero também fazer uma colocação, nós conversamos isso lá em Londrina, a gente percebeu no debate lá com o deputado, infelizmente ainda a nossa população gosta daquele que rouba, mas faz. Então, aqueles elementos que participaram da carne fraca, da Lava Jato e outros modos de corrupção, esses vão se reeleger com facilidade. Estava aqui falando com o Roberto, em off aqui, tem prefeito aí de município do Oeste, o deputado já deu um carro zero. Isso a Lorena, lá de Jesuíta, me disse. Não é naquele município, mas em municípios vizinhos, deputado que era suplente de senador, hoje é deputado federal, está ligado na Itaipu, empregando um monte de gente a $12 mil mensal. Então a Itaipu está suportando, só de Jesuítas tem 2 funcionários de $12 mil na Itaipu. Então empregado por esse pessoal que está ligado nessa carne fraca. Então a gente percebe que é lamentável, mais uma vez, que aquele corrupto, aquele que saqueou o erário, esse vai se reeleger com facilidade, vai fazer lá de 150 a 170 mil votos. Esse não precisa de quociente eleitoral, esse está eleito por si só. Esses, né? Infelizmente, é lamentável a gente dizer isso, mas é o que se percebe, inclusive nas pesquisas internas da Casa Civil e do Palácio do Planalto. Estive conversando sábado também com a Zélia. A Zélia é uma funcionária da prefeitura, que tem uma deficiência física, e infelizmente ela caiu
mais de um ano atrás, né? E se machucou. E foi atendida lá em Cianorte, na Santa Casa, pelo plantonista, ortopedista, o médico Dr. Mori. Então, o Dr. Mori, infelizmente, como a gente, conheço ele pessoalmente, é um médico praticamente incapaz. É um médico incapacitado. Visto não só com essa pessoa, mas visto o que ele fez na perna da Zélia. Ela quase perdeu a perna em razão da falta de responsabilidade desse médico. Inclusive, ele foi afastado da Santa Casa. Eu creio que é por esse motivo. Tinha mais motivos anteriores. Um deles. E eu quero deixar não uma moção, mas uma menção, senhor presidente, de repúdio a esse médico, e lamentar que ele infartou dias atrás também. Eu acho que em razão de várias situações de pressão, mas ele não está capacitado, não era capacitado, nunca foi capacitado para ser ortopedista. Eu fiz a faculdade de Direito, ele fazia matérias comigo, essas matérias de recuperação. A gente percebia a irresponsabilidade dele já na matéria do direito. Tratava as aulas com descaso, os professores com descaso, já era médico. Então, lamentavelmente, a gente tem que manifestar isso em favor de uma cidadã nossa que sofreu e vem sofrendo mais de ano com aquela perna com uma dificuldade tremenda. Numa visita rápida lá na casa dela, sabe, eu fiquei abismado de ver o médico deixar. E ainda bem que ela conseguiu, alguns médicos, através da Secretaria de Saúde, a gente parabeniza, que melhoraram as condições da perna dela e conseguiram fazer a cirurgia para recuperar, e vai, se Deus quiser, vai recuperar. E por fim, quero agradecer o prefeito e o chefe do executivo. Acho que já iniciaram aí um tapa-buraco emergencial e já regularizou, pelo menos temporariamente, a situação de calamidade que está. Muito obrigado. Na sequência, o vereador inscrito Marcelo Trevisan. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, população aqui presente, sejam todos muito sempre bem-vindos. Senhor presidente, eu não quero fazer críticas, mas não posso deixar passar isso em branco e deixar vocês a par. Às vezes vocês não estão sabendo da situação, mas o município ficou 90 dias ou mais parado, os maquinários, por causa daquela lei que a gente aprovou aqui. E nesses 90 dias eu acompanhei, os operadores ficaram parados no pátio, praticamente quase todos os 90 dias. Os tratoristas, com certeza. Os operadores ainda, nesses 90 dias, eles começaram a arrumar as estradas, né? Algumas partes aí foram mexer. Mas, às vezes o chefe do executivo, às vezes nem está por dentro disso aí, mas é o pessoal que ele destina para comandar esses serviços. Agora eu me pergunto, em 90 dias, será que esses operadores não tinham férias para tirar? Porque agora que voltou a trabalhar, que graças a Deus choveu, a lei ficou pronta, Deus mandou chuva para tirar aquela estiagem, que está na hora dos produtores prepararem a terra e plantar, que já está atrasado, eles dão férias para 2 operadores e um motorista, aí eles pegam mais um operador e botam no caminhão para trabalhar e deixa o extrator parado, e os produtores loucos lá no pátio, igual um produtor me abordou sexta-feira lá, e eu escutei um monte, sem ter culpa dessa situação, e tendo culpa porque eu não tinha visto aquilo ali, e vi naquela hora e estou aqui falando hoje. Porque também é culpa, às vezes, da gente não deixar passar isso em branco. Mas onde é que está o planejamento desse pessoal? Tudo bem, pode ser que a férias do operador, do motorista, venceu agora. Mas não pode aguardar um pouquinho
Pelo menos para regularizar essa situação dos produtores, para depois dar férias? Não, vai me dar férias na hora que o produtor está mais precisando. Para os operadores? Será que eu estou errado? Será que eu estou falando muito? Eu não queria criticar, mas tendo visto uma situação dessa, difícil deixar passar, né, senhor presidente? Com certeza. Muito obrigado. Palavra ainda da livre, alguém quer fazer o uso? Então, na abordagem do vereador Donizete sobre a Zélia, né? Na época, Donizete, a gente esteve lá, a Zélia estava numa situação bem pior do que se encontra hoje, né? Onde nós intercedemos junto ao prefeito, ao vice-prefeito, à secretária, até a vereadora Ana, a gente foi atrás para que a gente conseguisse tirar ela desse médico, porque esse médico estava simplesmente protolando o atendimento dela sempre para frente, e ela está precisando de atendimento urgente. Então, ali ela foi trocada naquela época de médico, tirando desse médico aí, que hoje o senhor, aí ela foi passada pelo Dr. Wagner, aí que hoje você relatou, né, como que esse médico como profissional. Então, é de lamentar, né, que uma pessoa numa situação indefesa, numa situação tão de dificuldade que ela se encontrava naquele momento, o médico nem coração ter para poder fazer um atendimento a ela. E o vereador Marcelo, quanto a isso, são coisas que nós temos que falar, sim. Por quê? Porque uma administração que não tem planejamento, ela vai acontecer o que está acontecendo. Então, nós temos que ter planejamento e nós temos que prever o futuro. Se nós estávamos com eles parados há um período e que não estava fazendo nenhum esforço aquele período para que a lei viesse para a Câmara, para que nós possamos aprovar, para que possa ser atendidos os produtores rurais, com certeza poderia sim dar férias para os funcionários ali do pátio, para que, como vocês sabem, rodou aí nas redes sociais, fotos que degrinam a imagem de vários pais de famílias que trabalham ali no pátio. Então, de fato, é falta de planejamento. Então, quem quer ser prefeito, quem quer administrar, tem que fazer um planejamento e tem que contar com os contratempos que existem na administração. E se existiu esse contratempo de uma lei que o promotor fez para que o município parasse, ali nesse momento, os seus secretários, o seu RH, o seu prefeito teria que chamar esse pessoal e falar assim, vamos aproveitar esse período e vamos regularizar as férias de vocês. Porque se você for lá, talvez até o funcionário fale assim, não, eu tenho 3 férias para tirar, eu tenho 2 férias para tirar. E ele tem o direito dele. Mas o município tem que ter um planejamento para poder atender a comunidade. Hoje, como o senhor está falando, nós encontramos com pessoas da zona rural que precisa porque tem um período para plantar, cada cultura tem o seu período, e esse período vai passar, não vai plantar, e o município vai perder, porque vai deixar de gerar renda e lucro para a nossa comunidade, além do trabalho, além do emprego. Era o que tinha dentro do pequeno expediente. Passamos então para o ordem do dia. Nenhum projeto para a ordem do dia. Eu peço à vereadora Ana que faça a inscrição dos vereadores para explicações pessoais. Vereador Miro, com a palavra. Senhor presidente, vereadora Ana, senhores vereadores, a todos que se fazem presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, na sessão anterior, nós discutimos aqui, né, vários colegas, vereador, fizeram aí um comentário, deram sua opinião a respeito da política que hoje, né, está sendo desenhada no nosso país. E naquela oportunidade eu fiz uma crítica aos 3 poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário, mas eu quero fazer uma correção aqui, é o seguinte: na verdade, o Poder Judiciário, eu não queria generalizar essa crítica, né, a todo o Poder Judiciário, porque a nossa
a nossa legislação, a nossa Constituição, ela é muito retrógrada, é uma Constituição ultrapassada, né? E muitas vezes a lei ela dá brecha para que as pessoas se beneficiem dessa brecha, né? E muitas vezes o Poder Judiciário ele não tem como agir diante do que propõe a lei. Mas a crítica minha, na verdade, seria mais nas instâncias superiores do Poder Judiciário. O que nós assistimos ultimamente, que muita gente não era ligado nesses acontecimentos que aconteceu no Brasil, e muita gente se perguntasse o que era o Supremo Tribunal, não sabe responder o que é o Supremo Tribunal, a Suprema Corte do nosso país. Então, a minha crítica, ela se direciona mais à instância superior da justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes tem o poder de decisão, né, e acaba passando batido. Quanto ao Poder Executivo e o Legislativo, é lógico que nós temos deputados responsáveis, temos senadores responsáveis e também governadores responsáveis. Mas, infelizmente, no nosso país, a maioria, eles faz a lei benefício próprio, porque são a maioria. E muitas vezes essa lei que é feita em benefício próprio, ela não beneficia a população. Ela acaba deixando a população de lado. E o Legislativo tem o poder de legislar e o Executivo tem o poder de executar, né? Então, infelizmente, no Brasil, eu quero deixar essa ressalva, que o grande problema nosso é na elaboração das leis, também no cumprimento das leis, quando chega na última instância, na Suprema Corte. Então, eu quero aqui fazer essa correção, não generalizar a crítica simplesmente ao Poder Judiciário, porque a gente tem visto muita gente corrupta na cadeia. Existem muitos magistrados, né, juízes, promotor, que têm o compromisso realmente de botar na cadeia quem pratica esses atos ilícitos, principalmente na administração pública. Então, a gente sabe que tem muita gente presa hoje, porque merece, mas tem muita gente que deveria estar presa também, mas não está, porque às vezes não ainda chegou, né, vamos dizer assim, aquele respaldo final que seria do Poder Judiciário nas últimas instâncias para poder condenar essas pessoas. Infelizmente é isso. Então, isso é o que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Marcelo, na inscrição. Só quero falar aqui, senhor presidente. Ontem tivemos o encerramento da Semana da Família na nossa igreja católica. E o Padre Luizinho, mais uma vez, surpreendendo a nós com a cerimônia que ele fez. E ele fez uma renovação dos votos do matrimônio com todos os casais presentes na igreja. E depois da missa fez uma confraternização ali com o pessoal. Só deixar aqui para falar para quem não pôde participar. Foi muito bonita a missa, e deixar aqui meus parabéns ao Padre Luizinho, que está começando aí na nossa comunidade, aí vem fazendo um trabalho diferenciado do que a gente estava acostumado a ver. Muito obrigado. Palavra ainda? Senhor presidente, demais vereadores, população aqui presente. Queria falar sobre o que foi abordado pelo vereador Marcelo. Eu presenciei uma fala na prefeitura, uma conversa, e eu não podia deixar de falar isso, apesar do tema abordado pelo vereador Marcelo. Eu acho muito válido e boa hora o que ele falou,
Só que numa conversa informal lá na cozinha da prefeitura, entre o prefeito, eu, os demais pessoais que estavam lá, os secretários que tomam conta desse setor, logo quando começou, quando foi proibido, ele falando para os secretários para providenciar isso daí. Ver quem tinha férias para tirar, ver quem tinha coisas para vencer, licença até. Acho que alguns tirou licença até. Daí e foi passado para o secretário. Agora que nem eu falo, às vezes fala assim, mas o prefeito tem que ver. Se for para o prefeito fazer tudo, não precisa de secretário. Eu acho que se ele coloca a pessoa lá, ele tem que confiar nela e ela tem que fazer uma boa função. Se for assim, então manda todo mundo embora e deixa sozinho, senão vai estar só ocupando espaço, não é verdade? A pessoa, quando assume uma posição de secretário, acho que ela tem que ser competente. E daí nós temos que cobrar, que nem o vereador fez aqui. Eu quero parabenizar o vereador Marcelo, só que eu não podia deixar de falar isso, sendo que eu presenciei a conversa. Achei injustiça, então só quero deixar a minha palavra. Muito obrigado. Por isso que eu falei na minha fala que tem que ser o chefe imediato, o RH e o prefeito. Se não for o conjunto da obra, não funciona. Então, se eu não me engano, presidente, ainda quem comunicou o prefeito que poderia ser feito isso foi o RH, que eu trabalho do lado ali com a Juliana. Sim. Só que eu só falando que ele falou para o secretário. Só que parece que o chefe não está mandando nada. Aí então, o que faz é a vontade do funcionário, né? Tem uns que mandam mais que chefe. Só que eu vou falar mais uma passagem que eu presenciei, porque eu estava lá na prefeitura. Vocês lembram em janeiro, quando deu aquela chuva, que o prefeito era o Rui era o vice, tinha assumido? Então, quando deu aquela chuva que sabiam que iam precisar das máquinas para trabalhar, 2 maquinistas foram lá no RH pedir suas férias. Por quê? Não quer trabalhar. Porque ia ter que trabalhar. E quando a chefe da RH foi falar com o prefeito, ele falou assim, não, eles vão tirar férias quando não precisar deles, agora vão precisar, então eles vão ficar trabalhando. Então, isso demanda muito. Mas eu espero que, eu esqueci de concluir da outra fala, vereador Marcelo, mas os funcionários entrarem em férias? Estão em férias, sim. E eu só queria deixar aqui que eu não estou criticando os funcionários, que eu conversei com eles. Nós estamos Estou falando de criticando a administração. atitude da administração de ter dado férias num momento desse que o município está passando. Com certeza. E muito bem abordado pelo vereador. Então, mais alguém inscrito, vereadora Ana? Não? Eu vou fazer o uso das explicações pessoais, primeiramente para parabenizar a fanfarra nossa municipal, né, que foi campeã lá em União da Vitória, assim trazendo mais um título para o nosso município, né, e parabenizar todos os componentes da fanfarra, a toda a comissão da fanfarra, né, a sua diretoria, pela ter representado o nosso município muito bem, trazendo o título de campeã que foi realizado nesse final de semana lá em União da Vitória. Deixar registrado aqui o parabéns a todos. E também falar sobre a palestra que teve aqui no plenário da Câmara na sexta-feira à noite, que foi o Café Filosófico, né, onde foi tratado de vícios e virtudes. Então, foi muito bom. Nós estávamos com o plenário aqui lotado. Inclusive, amanhã a gente vai fazer uma matéria, deixar no portal da Câmara para que toda a comunidade possa acompanhar. Aproximadamente 100 pessoas estiveram participando, de todos os setores do nosso município, onde o professor Alexandre Franco, que é professor de filosofia, que trabalha no Colégio Almirante Barroso e no Colégio Castro Alves, juntamente com o professor doutor Padre Sérgio, que é o padre hoje ali de Guaporema, né? Eles abordaram muito bem e fizeram a sua explanação e responderam as perguntas feitas por todo o plenário aqui. Então, assim, foi o primeiro e a gente aqui parabenizou eles e deixou sempre a casa aberta para que possa haver palestras, mais reuniões sobre a filosofia, que é muito importante, que muda um pouco a visão das pessoas. Então, deixar aqui também parabenizando ao Colégio Castro Alves, que foi quem tomou a iniciativa, na pessoa do professor Caco e também da professora Elisete, que tiveram à frente de toda a organização do evento. Nada mais tendo para tratar,
Eu agradeço a presença de todos e declaro a sessão encerrada.